Lembra dos filhos que a Wanda criou usando magia em WandaVision? Um deles era o Billy, mas esse Billy não era o Wiccan. Aquele era Billy Maximoff. O Wiccan, membro dos Jovens Vingadores, é outra pessoa. É uma reencarnação daquela criança que nasceu e foi criado por outra família. Um rapaz com poderes místicos chamado Billy Kaplan. Ele não é filho biológico da Feiticeira Escarlate, mas uma espécie de filho espiritual. Nas HQs, depois que a Wanda criou os dois filhos, Billy e Tommy, Mephisto absorveu os dois, que eram fragmentos da alma dele, e os dois deixaram de existir. Agatha Harkness apagou as memórias da Wanda e ela passou anos sem lembrar que os dois tinham existido. Mas as crianças renasceram em outras famílias, como Billy Kaplan e Tommy Shepard. Apesar de serem gêmeos, os dois só foram se conhecer na adolescência, durante a história de origem dos Jovens Vingadores. Criado por Alan Heinberg e Jim Cheung, Billy Kaplan apareceu pela primeira vez nas HQs em Jovens Vingadores número 1, em fevereiro de 2005, usando o nome Asgardiano. Depois, em Jovens Vingadores número 6, HQ lançada em agosto de 2005, ele adotou o nome de Wiccan. Além de ser membro fundador dos Jovens Vingadores, Wiccan também já fez parte dos Novos Vingadores, Vingadores Secretos, da Aliança Kree-Skrull, da AIM e do grupo chamado Strike Force. Ele atualmente é casado com o parceiro de equipe dele, Theodore Outman, o herói chamado Hulkling, um jovem que é descendente tanto dos Kree quanto dos Skrulls. E uma curiosidade legal é que depois do casamento, os dois ganharam um apartamento de presente do parceiro de equipe deles nos Novos Vingadores, um mutante brasileiro chamado Mancha Solar. Vamos falar sobre a história de origem do Wiccan. Durante o casamento do Visão com a Feiticeira Escarlate, a Wanda usou os poderes dela de alteração da realidade para criar os gêmeos William e Thomas Maximoff, usando duas almas perdidas. Um tempo depois, os heróis descobriram que essas almas eram, na verdade, fragmentos da alma de um demônio poderoso chamado Mephisto. Mephisto reivindicou as almas perdidas e absorveu as duas crianças, mas elas foram tão alteradas pela magia da Wanda que acabaram destruindo o demônio e então se dispersaram. A alma de William aparentemente renasceu em Billy Kaplan, o filho mais velho de 3 irmãos. Os pais dele eram Jeff Kaplan, um cardiologista, e Rebecca Kaplan, uma psicóloga, que moravam na região do Upper West Side, em Nova York. Durante a infância, Billy enfrentava problemas com valentões na escola por conta da orientação sexual dele. Uma vez, enquanto estava na frente da mansão dos Vingadores, Billy conheceu brevemente a Feiticeira Escarlate, que era a Vingadora preferida dele e que até então ele não tinha ideia de que era a mãe dele. Nessa época, os poderes dele ainda não tinham aparecido e ele tinha acabado de apanhar de um valentão. Wanda ofereceu consolo e deu palavras de encorajamento para Billy, dizendo que ele era forte e poderia se cuidar sozinho dos ataques de valentões. Billy Kaplan decidiu seguir o conselho da Wanda e enfrentou John Kessler, o valentão que fazia bullying com ele. Infelizmente, os poderes de Billy surgiram pela primeira vez enquanto ele protegia outro estudante e por causa disso, Billy quase matou Kessler acidentalmente. Ele procurou a Feiticeira Escarlate em busca de ajuda, mas descobriu que os Vingadores tinham se desfeito. Nessa época, Billy tinha conhecido Ted Altman na escola. Os dois se aproximaram porque compartilhavam uma paixão por histórias em quadrinhos. Billy assistia aos jogos de futebol americano de Ted sempre que possível e chegou até a conhecer a mãe dele durante um jogo na arquibancada. Depois do incidente que fez Billy Kaplan quase matar Kessler, Ted encontrou Billy fora da mansão dos Vingadores. Ambos revelaram um ao outro que tinham superpoderes e os dois se beijaram pela primeira vez. E agora é hora de falar sobre os poderes do Billy. O Wiccan tem uma ampla gama de superpoderes, mas a origem desses poderes não é exatamente confirmada. As habilidades dele incluem manipulação da realidade através de energias mágicas, um poder semelhante ao da Feiticeira Escarlate. Ele pode realizar projeção astral, criar objetos com energia mística, manipular elementos como eletricidade, gelo e água, e até mesmo curar e aumentar fisicamente a si mesmo e aos outros. Além disso, o Wiccan já demonstrou habilidades como telepatia, telecinese, teletransporte interdimensional e a capacidade de banir seres e objetos para outras dimensões. Ele até já demonstrou um certo nível de clarividência e já conseguiu rastrear adversários através da energia emitida por eles. Quando acessa a forma de Demiurgo, o poder dele se amplifica enormemente, permitindo-lhe alterar realidades e até mesmo reescrever as leis da magia do universo Marvel. Por outro lado, o Wiccan tem algumas vulnerabilidades também. Por exemplo, ele tem a necessidade de pronunciar os feitiços em voz alta para que eles funcionem corretamente, e a eficácia da magia dele pode ser
ser afetada por diversos fatores externos, como estresse ou falta de concentração. Voltando para a história do Wicano, em um certo momento, o Rapaz de Ferro, uma variante mais jovem de Kang, o Conquistador, encontrou Billy usando o Programa de Segurança dos Vingadores, uma base de dados criada pelo Visão para formar uma nova equipe de jovens heróis no caso de destruição ou dissolução dos Vingadores. O Rapaz de Ferro precisava da ajuda dos Vingadores para derrotar a versão mais velha dele, o Kang, e viajou ao passado para pedir esse auxílio. Chegando lá, ele descobriu que os Vingadores tinham se desfeito no arco Vingadores A Queda e decidiu usar as informações do Visão para reunir um novo grupo de heróis com a missão de derrotar Kang. Nathaniel Richards pediu a ajuda de Billy e outros jovens heróis para impedir que Kang o levasse de volta para o futuro, onde o próprio Rapaz de Ferro acabaria inevitavelmente se tornando Kang o Conquistador. Junto com o namorado Ted Altman, Billy se juntou a essa nova equipe chamada de Jovens Vingadores. Billy escolheu se inspirar em Thor e adotou a identidade de Asgardiano. Como Asgardiano, Billy optou por usar apenas poderes baseados em eletricidade, mas durante a luta dos Jovens Vingadores contra Kang, ele admitiu ser também um feiticeiro e chegou até a desativar o campo de força do Conquistador. Após a batalha, as colegas de equipe dos Jovens Vingadores, Kate Bishop e Cassie Lang, sugeriram que Billy mudasse o próprio codinome de Asgardiano para Wicano, para refletir melhor os novos poderes de bruxaria que ele tinha, e Billy concordou. Depois disso, o Wicano tentou contar para os pais que ele era um aspirante a super-herói, mas eles assumiram que ele estava abrindo o jogo sobre o relacionamento com Ted. Por conta da interrupção, ele acabou não conseguindo revelar os poderes para Jeff e Rebecca. Os pais de Billy apoiaram o relacionamento e pensaram que Ted seria um excelente genro, mas não descobriram que Billy era um feiticeiro e que estava namorando um metamorfo, pelo menos por um tempo. Porém, a natureza das atividades heróicas de Billy e o perigo associado a elas se tornaram muito aparentes quando o Super Skrull Kl'rt quase destruiu completamente a casa dos Kaplan no Upper West Side durante uma tentativa de sequestrar Hulkling, o que resultou na morte da mãe de Ted Altman, uma Skrull que vivia disfarçada na Terra. Ted chegou a se entender com o Super Skrull, mas pouco depois ele foi capturado pelo exército Kree. Wicano e os outros Jovens Vingadores perceberam que precisariam de reforços para realizar um resgate. O novo Visão recomendou que usassem o Programa de Segurança dos Vingadores, o mesmo programa que o Rapaz de Ferro tinha usado para localizar os Jovens Vingadores originais. O programa levou eles até uma prisão de segurança máxima para jovens superpoderosos, onde encontraram um rapaz chamado Tommy Shepard e o libertaram. Statura notou imediatamente que Tommy e Billy eram idênticos e poderiam ser gêmeos. Tommy ajudou os Jovens Vingadores a salvarem Hulkling lutando contra as forças dos exércitos Skrull e Kree, e depois se juntou oficialmente à equipe, adotando o nome de Celery. Durante o resgate, Hulkling salvou a vida do Super Skrull Kl'rt, que contou sobre a verdadeira herança de Ted como herdeiro do Império Skrull e filho do Capitão Marvel, um dos maiores guerreiros Kree de todos os tempos. Kl'rt também explicou sobre a descendência de Billy e Tommy, como os espíritos reencarnados dos filhos da Feiticeira Escarlate do Visão. O novo Visão confirmou a história acessando os arquivos de memória do Visão antigo, embora Tommy não tenha acreditado nessa história. Pouco depois de tudo isso, rolou a primeira Guerra Civil dos heróis da Marvel. Durante a Guerra Civil, a SHIELD conseguiu prender os Jovens Vingadores. No entanto, Falcão e Capitão América conseguiram interceptar o comboio da SHIELD, que transportava os prisioneiros. Capitão América e Falcão queriam resgatar os jovens heróis e recrutar ajuda pro lado deles na guerra. Wicano então teletransportou a equipe para longe da SHIELD. Steve Rogers, Sam Wilson e os Jovens Vingadores foram parar na base secreta de operações dos Combatentes da Resistência, grupo liderado pelo próprio Capitão América. Quando o grupo chamado de Os Fugitivos tentaram ficar de fora desse conflito, eles mal conseguiram escapar das forças do governo. Ao descobrirem isso através de noticiários, os Jovens Vingadores decidiram ajudar os fugitivos, mesmo depois que o Capitão América vetou essa ação, alegando que era perigoso demais e ele precisava proteger os jovens heróis. Wicano usou um feitiço para localizar os fugitivos e teletransportar os Jovens Vingadores até eles. No entanto, os fugitivos acreditaram que os Jovens Vingadores tinham ido até lá para capturá-los, o que resultou em um confronto. A batalha durou até o Patriota conseguir convencer Nico Minoru a parar com as hostilidades. Os Jovens Vingadores e os fugitivos se entenderam, mas logo em seguida as duas equipes foram atacadas por Noh-Varr, o Marvel Boy, que capturou Wicano, Carolina e Hulkling e quase matou Xavin. Os jovens heróis se tornaram prisioneiros do diretor do Cubo, prisão para pessoas superpoderosas. O diretor começou a
a fazer experimentos no Hulkling, que estava inconsciente. Os garotos foram resgatados por Xavin, cuja fisiologia Skrull permitiu que ele se recuperasse rapidamente do ataque de Noh-Varr. O Icano, furioso com o que o namorado tinha passado no cubo, queria matar o diretor, mas felizmente não conseguiu fazer isso. Billy também estava entre os Vingadores secretos que participaram da primeira grande batalha da Guerra Civil, e ele foi um dos primeiros feridos. Tony Stark e Peter Parker perceberam que os dois rebeldes com poderes de teletransporte precisavam ser incapacitados para evitar uma fuga durante a emboscada. O Icano e Manto foram atingidos por dardos tranquilizantes e desmaiaram quase imediatamente no começo da luta. Esse ataque aos seguidores mais jovens enfureceu o Capitão América. Uma batalha violenta aconteceu, na qual Golias acabou morrendo, assassinado pelo clone ciborgue do Thor. A maioria do grupo que era contra o ato de registro de heróis conseguiu escapar, mas o Icano foi deixado para trás e capturado pelo lado pró-registro. Billy e os outros heróis anti-registro que estavam presos acabaram sendo libertados pouco tempo depois, em um ataque liderado pelo Capitão América. A habilidade de metamorfose do Hulkling desempenhou um papel crucial no plano do Capitão América, permitindo que ele se passasse pelo Jaqueta Amarela para libertar os heróis que estavam presos na Zona Negativa, em um lugar chamado Prisão 42. Os heróis libertados então se uniram ao resto da equipe do Capitão América na batalha final da Guerra Civil, que terminou com Steve Rogers sendo preso e os novos Vingadores se tornando fugitivos da justiça. Então o Icano decidiu começar a procurar pela Feiticeira Escarlate. O irmão dele, Tommy, concordou em acompanhá-lo nessa jornada. A dupla buscou pela Wanda nas ruínas de Genosha, onde Wanda tinha causado estrago durante a Dinastia M, e depois na montanha Wundagore, no país fictício do universo Marvel chamado Transia, local onde a Wanda nasceu. Os dois acabaram encontrando Martin Preston, o Mestre Pandemônio, em Cresskill, Nova Jersey, onde ficava uma antiga residência da Feiticeira Escarlate e do Visão. O Mestre Pandemônio trabalhava para o Mephisto quando ele reabsorveu as almas dos filhos da Wanda no passado. Preston ofereceu algumas informações para Billy e Tommy, mas revelou que não sabia o paradeiro atual da Feiticeira Escarlate. Quando os Skrulls invadiram a Terra durante a saga da Invasão Secreta, o Icano se juntou aos outros jovens Vingadores e fugitivos na linha de frente da batalha. Eles foram os primeiros a chegar no local de batalha e combater os Skrulls na Times Square. Billy e Tommy salvaram Hulkling da execução e mais tarde ajudaram Xavin a resgatar Hulkling novamente. Depois da Invasão Secreta começou o reinado sombrio de Norman Osborn. Nessa época, o Icano reuniu os jovens Vingadores na Mansão dos Vingadores para responder a uma onda de caos sobrenatural que estava sendo causada por Chthon, o demônio criador do Darkhold, que tinha possuído o corpo do Mercúrio, o tio do Billy. Os jovens Vingadores foram todos transformados em pedra pela magia de Chthon, exceto por Visão e Estatura, que chegaram tarde demais na reunião. Depois, os poderosos Vingadores conseguiram derrotar e aprisionar Chthon e os jovens Vingadores voltaram ao normal. Nessa época, o Doutor Estranho tinha sido destituído do cargo de Mago Supremo. Então, Stephen Strange visitou o Icano para discutir uma potencial candidatura, para ver se ele tinha a habilidade de assumir tal posto, o que acabou não acontecendo. Strange também tinha entrevistado Jennifer Cale para o cargo antes de Billy, e também não tinha dado certo. Durante a entrevista, o vilão chamado O Capuz encontrou o Doutor Estranho e o enfrentou em um combate mágico, com o objetivo de roubar o olho de Agamotto. O Icano ajudou contra as ordens de Strange, que tinha mandado ele fugir. Stephen se teletransportou para longe de lá junto com o Billy e deixou ele para trás antes de buscar ajuda com os novos Vingadores. Depois de um tempo, o Icano se uniu novamente com os outros jovens Vingadores e ajudou no resgate dos heróis caídos de Asgard durante o arco chamado O Cerco. Nessa época, ele e Hulkling também lutaram juntos contra a Gangue da Demolição. Depois dos poderes do Icano perderem o controle durante uma batalha com os Filhos da Serpente, os Vingadores decidiram mantê-lo sob observação, o que basicamente quer dizer que prenderam ele. Hulkling e os outros jovens Vingadores libertaram o Icano e começaram uma busca pela Feiticeira Escarlate.
Acompanhados por Magneto e Mercúrio, a equipe viajou para Transia, perto da montanha Undagor, com o objetivo de encontrar a Wanda. Eles acharam que tinham encontrado ela por lá, mas depois descobriram que era um Doombot, um robô com a aparência da Wanda criado pelo Doutor Destino. Depois Billy decidiu ir sozinho até a Latvéria, onde encontrou a Wanda sem poderes e sem memória. E o pior, ele ainda descobriu que ela estava noiva do próprio Doutor Destino. O encontro de Billy com Wanda não passou despercebido, porque os Jovens Vingadores, Magneto e até os Vingadores rastrearam Billy e logo chegaram ao castelo de Victor Von Doom. Uma batalha insana com o exército de Doombots começou e só foi interrompida com a chegada do Rapaz de Ferro vindo do futuro novamente. Nathaniel Richards levou os Jovens Vingadores e Wanda para o fluxo do tempo. Eles viajaram para o passado e encontraram o Valete de Copas reanimado, prestes a explodir, revisitando um momento crucial da saga Vingadores A Queda. Cassie Lang aproveitou o momento para evitar a morte do próprio pai, que tinha morrido no passado nessa mesma explosão. Depois disso, Wanda lembrou quem ela era, recuperou os poderes e fez todos que estavam ali voltarem para o presente, incluindo ela própria, os Jovens Vingadores e até o Scott Lang, que tinha sido salvo pela filha. Wanda finalmente confirmou que Billy e Tommy eram de fato os filhos dela reencarnados. Os poderes aumentados da Wanda, que ela teve durante arcos como Vingadores A Queda e Dinastia M, foram revelados como resultado da conexão dela com a própria força da vida. Wanda começou um ritual com o objetivo de desfazer a dizimação de mutantes que ela mesma tinha causado em Dinastia M, mas o ritual foi interrompido e os poderes dela acabaram sendo transferidos para o Doutor Destino. Victor pretendia transformar o mundo numa utopia e ele seria o grande governador desse novo mundo. Então os Vingadores e os X-Men precisaram se unir para derrotá-lo. Durante a batalha, Cassie Lang foi morta por Doom e o vilão escapou depois de perder os novos poderes que tinha adquirido quando eles se sobrecarregaram. Rapaz de Ferro propôs salvar a estatura viajando através do fluxo do tempo, mas o Visão vetou, alegando que isso poderia ter consequências graves. Nathaniel Richards estava começando a pensar e se comportar como Kang. Isso resultou em uma batalha feroz entre os dois, e o Rapaz de Ferro acabou destruindo completamente o Visão antes de partir de volta para o futuro através do fluxo do tempo. Depois da morte do novo Visão, o Wicano acabou percebendo que aquele era o exato momento em que Nathaniel Richards se tornaria de fato Kang, o Conquistador. Após essas batalhas, os Jovens Vingadores se dispersaram e permaneceram inativos durante diversos eventos perigosos que ocorreram no mundo, como a infestação de aranhas da Spider Island, o cisma dos X-Men e a ressurreição do Tocha Humana. O Wicano caiu em um estado severo de depressão. Hulkling fez de tudo para tirar ele desse estado depressivo por meses e acabou pedindo Billy em casamento. No entanto, esse momento de alegria dos dois foi interrompido imediatamente por Carol Danvers, a Miss Marvel, que convocou ambos para a mansão dos Vingadores, porque o Capitão América precisava falar com eles. Após algumas palavras de Steve Rogers, todos os Jovens Vingadores foram oficialmente nomeados como Vingadores. Por um tempo, o Wicano e Hulkling se aposentaram da vida de heróis. No entanto, eles foram inesperadamente trazidos de volta à luta quando Billy tentou trazer a mãe falecida de Ted de volta à vida. Ao fazer isso, Billy acidentalmente trouxe um parasita interdimensional para o mundo deles. Um parasita que chegou se passando pela própria mãe do Hulkling. A chegada do parasita foi uma consequência das manipulações de um jovem Loki, que pretendia passar por aliado de Billy para depois controlá-lo, já que o Wicano estava destinado a se tornar um ser onipotente chamado Demiurgo. Sem saber das intenções de Loki, Wicano e Hulkling se aliaram ao Deus da Trapaça para escapar desse parasita. Loki acabou interferindo em um feitiço do Wicano, trazendo Laufey, o gigante de gelo pai dele, de volta à vida. Logo, a América Chaves se juntou a eles e todos começaram a ser atacados por parasitas com a aparência dos pais deles. Outros jovens heróis foram chegando, como Kate Bishop e Novar, e eles foram encurralados no Central Park pelos pais ressuscitados e por um exército de adultos controlados mentalmente por parasitas. Então Loki convenceu o Wicano a emprestar o poder dele por 10 minutos para que o Deus da Trapaça pudesse salvá-los, já que ele tinha mais habilidade e experiência com magia. Assim que o Loki recebeu os poderes do Billy, ele se teletransportou para longe, deixando os outros jovens heróis sozinhos para morrer. Depois de um tempo, Loki decidiu voltar e ajudar os Jovens Vingadores a enfrentar o exército de parasitas. A mãe de Ted desapareceu depois
depois que os Jovens Vingadores escaparam. Os outros parasitas também acabaram desaparecendo. Os jovens heróis decidiram então permanecer juntos e viajar pelo universo. E assim surgiu uma nova formação dos Jovens Vingadores. Nos 3 meses seguintes, enquanto viajavam pelo espaço, o Loki treinou Billy para prepará-lo para batalhas místicas, com o objetivo oculto de ganhar a confiança dele. David Allen e o mutante chamado Prodígio entrou para os Jovens Vingadores também e informou a eles que Celery tinha sido sequestrado por uma entidade estranha vestida como o Patriota. Os Jovens Vingadores perseguiram a entidade através do multiverso, com a ajuda dos portais em forma de estrela da América Chaves, e foram levados até a dimensão dos parasitas. Eles foram atacados e escaparam, mas Prodígio e Hulkling acabaram sendo capturados. Usando diversas versões alternativas malignas deles próprios como distração, os Jovens Vingadores distraíram a parasita principal, que tinha a aparência da mãe de Ted Altman e era chamada de Mãe, e aproveitaram para salvar Hulkling e Prodígio. De volta à Terra 616, o Hulkling deixou o time para descobrir se realmente amava o Wicano ou se apenas estava sendo influenciado pelo poder de manipulação da realidade do Billy. Uma aliada da mãe, chamada Lea, se passou por psicóloga para manipular o Hulkling, permitindo que a mãe retornasse e ameaçasse liberar todas as versões malignas dos Jovens Vingadores naquele mundo. Hulkling acabou sendo capturado. Como Billy ainda estava muito fraco para encerrar o feitiço que trouxe a mãe para a Terra 616, Loki sugeriu que ele seria capaz de fazer o feitiço se o corpo dele fosse mais velho. Então o Wicano envelheceu Loki para se tornar um jovem adulto. Infelizmente, apesar de assumir uma forma mais velha, os poderes dele não aumentaram. O trapaceiro então teve que recorrer a um segundo plano, transformando o Wicano temporariamente na entidade chamada de Demiurgo. Prodígio chamou todos os heróis adolescentes disponíveis para lutar contra o exército das versões alternativas dos Jovens Vingadores, enquanto os verdadeiros Jovens Vingadores enfrentariam a mãe. Quando os Jovens Vingadores enfrentaram a mãe, Billy tentou acessar o poder do Demiurgo, mas falhou. Então Loki libertou o Hulkling. Ted consolou Billy e os dois se reconciliaram. Depois disso, Hulkling ajudou Billy a alcançar todo o potencial que tinha, finalmente destruindo a parasita mãe e se livrando das versões alternativas dos Jovens Vingadores. Para celebrar a vitória nessa batalha, os Jovens Vingadores organizaram uma festa de Ano Novo, junto com todos os jovens heróis que ajudaram durante a missão. Depois disso, Billy e Ted se tornaram heróis em tempo integral, juntando-se à equipe dos Novos Vingadores, que era liderada por Roberto da Costa, o Mancha Solar. Em uma das primeiras missões na equipe, eles salvaram Paris da entidade chamada Life Minus, combinando os poderes do Wicano com os de Songbird e Power Man, colegas de equipe. Mais tarde, os Novos Vingadores estavam na Ilha dos Vingadores, nova sede da equipe, quando um grupo de alienígenas sequestraram Hulkling usando tecnologia Kree-Skrull, mas acabaram levando o Wicano junto acidentalmente. Os alienígenas, que se autodenominavam Cavaleiros do Infinito, eram híbridos Kree-Skrull, assim como o próprio Hulkling, e queriam levá-lo para a base deles nos Asteroides Proibidos, para verificar se ele realmente era o escolhido. Hulkling retirou a espada Excelsior de uma pedra, passando no teste, e os Cavaleiros se ajoelharam diante dele. Quando Wicano e Hulkling foram levados para o lar dos Cavaleiros, o castelo Tarnala, eles descobriram o corpo de Marin, o Magus, possuído pelo maléfico feiticeiro chamado Moridum. Enquanto o Wicano tentava curar os feridos, Hulkling e os Cavaleiros tentavam enfrentar Moridum, mas os esforços deles foram em vão. A criatura absorveu energia suficiente para crescer de tamanho e destruir o castelo de dentro para fora. Logo depois, o resto dos Novos Vingadores apareceu no asteroide. Eles também tentaram ajudar na luta contra Moridum sem sucesso. O Wicano tentou usar os poderes místicos dele para derrotar Moridum, mas falhou e acabou ficando ferido. Numa tentativa de proteger o Wicano, Hulkling absorveu acidentalmente um raio de energia de Moridum usando a espada Excelsior e percebeu que poderia usá-la contra o feiticeiro malévolo. Os Novos Vingadores então distraíram Moridum por tempo suficiente para permitir que Hulkling esfaqueasse o rosto do mago, aparentemente matando a criatura. Depois que a poeira baixou, Billy decidiu que era hora de mudar de codinome mais uma vez e escolheu ser chamado de Demiurgo a partir de então. No entanto, sem o conhecimento de todos, Moridum conseguiu infectar o Wicano e permanecer na mente dele como uma espécie de subconsciência.
Muitos anos no futuro, Morridon tinha matado o Demiurgo, depois de se alimentar do corpo e poderes dele, até que apenas o feiticeiro maligno restasse. Isso, claro, aconteceu no futuro numa ramificação, uma realidade alternativa. Morridon começou a usar os novos poderes para devastar e destruir toda a realidade. Os Vingadores desse futuro distópico tentaram deter Morridon, mas falharam e 3 membros da equipe acabaram sendo assassinados. Para impedir que esse futuro horrível se concretizasse, os Vingadores do futuro viajaram para o passado para impedir Morridon de controlar o Demiurgo. Os Vingadores do futuro chegaram à Ilha dos Vingadores. A Capitã América do futuro, Danielle Cage, explicou a situação para todos. Em seguida, o Demiurgo confrontou os Vingadores do futuro, sob a influência maligna de Morridon. Isso levou a uma batalha entre as duas equipes de Vingadores sobre como lidar com a situação do Demiurgo. Durante a batalha, Hulkling conseguiu alcançar Billy dentro da mente dele, fazendo com que o jovem herói lutasse contra o controle de Morridon e finalmente expulsasse o feiticeiro malévolo. A vitória do Demiurgo sobre Morridon causou uma divergência temporal, enviando os Vingadores do futuro de volta ao tempo deles, que agora tinha se tornado pacífico. A AIM na época se chamava Avengers Idea Mechanics e financiava os Vingadores. Quando a AIM decidiu resgatar e proteger o hacker ativista Rick Jones, Mancha Solar, líder da organização, decidiu submeter essa decisão à votação, porque o resgate poderia ser considerado um ato de guerra, tanto contra a SHIELD quanto contra os Estados Unidos. 3 membros se opuseram à ideia do resgate: Billy, Hulkling e a Garota Esquilo. Então esses 3 foram exilados da AIM para um deserto, para a própria segurança deles. E o nome Novos Vingadores ficou com esse trio, para que eles pudessem continuar operando por conta própria. Essa nova e menor encarnação dos Novos Vingadores confrontou o Saqueador. Durante essa aventura, Clint Barton se juntou à equipe. Eles ajudaram diversos outros heróis a lutar contra o Celestial Destruidor, com Billy auxiliando o Doutor Estranho e Feiticeira Escarlate a banir essa ameaça. Logo em seguida, Billy e a equipe foram puxados de volta para AIM quando o Mancha Solar pediu ajuda para eles mais uma vez. Os Novos Vingadores resgataram a agente da AIM, Songbird, do cativeiro da SHIELD. Depois, eles também ajudaram a AIM a repelir um ataque de um grupo de vilões que estavam tentando destruir a segunda base de operações da organização na Terra Selvagem. Quando o Mancha Solar tentou desativar grupos dissidentes da AIM, ele solicitou a ajuda de Wiccan e Hulkling. Roberto mandou os dois para um apartamento luxuoso vazio na região do Central Park, alegando que o local abrigava a sede de um desses grupos. Quando os dois jovens heróis chegaram lá, encontraram uma carta do Mancha Solar, que revelou que aquele apartamento era na verdade um presente de despedida pela ajuda deles. Como o Gavião Arqueiro tinha deixado a equipe depois de ter passado por julgamento pelo assassinato de Bruce Banner, e a Garota Esquilo decidiu voltar para AIM para ficar de olho no Mancha Solar, Hulkling e o Wiccan decidiram encerrar as atividades dos Novos Vingadores para focarem nas vidas pessoais deles por um tempo. Em um determinado momento, Billy acabou sendo incriminado por algo que ele não tinha feito e foi preso pelos Vingadores junto com outros heróis, como Mulher-Aranha, Bucky, Angela e Mônica Rambeau. Isso aconteceu por causa de um grupo chamado de Vridai. Então o Icano se tornou parte de uma equipe chamada Strike Force, junto com Blade, Hellstrom e os outros heróis que estavam presos com ele. Incapaz de visitar Ted por conta das estranhas circunstâncias da missão, o Icano ajudou essa equipe a encontrar um novo lar para os Vridai, que tinham perdido o lar deles depois da Guerra dos Reinos. Junto com a Strike Force, ele garantiu que os Vridai tivessem uma nova chance de um novo começo na Ilha dos Monstros do Deadpool. No fim, Billy foi convocado pelos Vingadores para se juntar a uma equipe de operações especiais, oferta que ele recusou, afirmando sentir falta de Ted. Enquanto Billy estava ausente de casa, se aventurando com a Strike Force, Hulkling foi abordado por representantes de uma nova aliança Kree-Skrull, que pretendiam usá-lo como o grande líder para cimentar essa aliança, já que ele era descendente de nobreza das duas espécies e o unificador profetizado de ambas. A aliança tentou proibir o relacionamento de Hulkling com o Icano, já que o Billy era um terráqueo. Isso levou os dois a realizarem um casamento rápido, em segredo, antes de Ted ter que partir para o espaço. A formação dessa aliança foi provocada por um ataque
contra os Kree e os Skrull, causado pela raça alienígena chamada Kotati, que invadiu a Terra para transformá-la no centro do império deles. Durante a guerra da aliança Kree-Skrull contra os Kotati, o Hulkling foi abduzido pela própria avó, a ex-imperatriz Skrull Urko, um nome bem difícil de pronunciar que não tem nenhuma vogal. Ela então começou a se passar pelo Hulkling para autorizar o uso de uma arma solar chamada Pira, que o Ted tinha se recusado a usar. O objetivo da avó dele era exterminar toda a raça dos Kotati. Quando a Capitã Marvel e o Tocha Humana alertaram Billy de que algo estava errado com o Ted, ele usou magia para localizar o Hulkling verdadeiro e levou ele para confrontar a avó. Como Urkel já tinha ativado a Pira, o Icano usou magia para ajudar a Capitã Marvel e o Tocha Humana a conter a detonação da arma até que o dispositivo fosse desativado remotamente por Tony Stark e Reed Richards. Hulkling derrotou a avó e os heróis da Terra derrotaram os Kotati. Na sequência da guerra, o Icano e Hulkling refizeram o casamento no navio líder da aliança com uma celebração real, e Billy foi formalmente aceito e incorporado à aliança como príncipe consorte e mago da corte. Como regentes da nova aliança Kree-Skrull, Ted e Billy participaram de vários eventos que se estenderam por toda a galáxia. Quando o deus simbionte Null tentou dominar a galáxia, ele enviou membros da expedição da aliança possuídos por simbiontes para matar Hulkling. Ted e o Icano estavam em lua de mel em Star Beaches, uma praia no planeta Little Chandilar, na galáxia Shi'ar, quando o planeta foi sitiado por dragões simbiontes e pelos tripulantes possuídos pelos simbiontes. Com a ajuda do Wicano e da acusadora Lauri-El, Hulkling conseguiu realizar uma evacuação em massa dos turistas e habitantes de Little Chandilar, liderando uma frota de naves para segurança. Depois, quando Dormammu possuiu Ego, o planeta vivo, Wicano e Hulkling se uniram aos Guardiões da Galáxia para evitar que a galáxia fosse consumida pela dimensão das trevas. Eles se separaram para defender simultaneamente dois planetas contra o Exército Sem Mente. Wicano liderou a equipe da SWORD para defender Skrullos, a capital do Império Skrull, enquanto Hulkling liderava o exército que defendia Throne World 2, a capital do Império Kree, ao lado dos Guardiões da Galáxia. E eu já expliquei a história de diversos personagens da Marvel no mesmo formato desse vídeo, heróis e vilões, incluindo a própria Agatha Harkness, outra bruxa importantíssima do universo Marvel, além de outros membros dos Jovens Vingadores também. Se você quiser conferir, é só clicar nessa playlist aqui do lado e escolher qual personagem você quer conhecer melhor. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima!